Voltando, vamos para o nosso quinto bloco, vamos falar sobre ação penal, que é bem claro no nosso edital. Vamos lá, vamos aos dispositivos do Código Penal, vamos lá. A ação penal trata assim no nosso Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente é declarada privada do ofendido. Então, a regra no nosso Código Penal, o que é uma ação penal? A ação penal é o instrumento pelo qual o Estado de Direito, o Estado juiz, ele realiza, é proposta a ação, a demanda contra o criminoso que lhe será possibilitado durante o processo judicial todo instrumento de defesa, contraditório e ampla defesa. A ação penal, então, é o instrumento processual para o início do processo crime, ou seja, o início do processo criminal instaurado diante o Estado juiz, ok? Então, a ação penal por regra, ela vai ser pública. A ação penal pública, a regra é onde quem terá o domínio da ação penal, quem vai ser o dono da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público é chamado de dominius litis, é o cara que domina a ação penal. A regra é que os crimes, todos os crimes do Código Penal são de ação penal pública, ou incondicionada, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça ou à representação do ofendido. Ok? Essa é a regra. A regra é a ação penal pública. Mas, excepcionalmente, o Código Penal oferta ao cidadão a possibilidade dele buscar o judiciário, dele buscar através de um advogado para que ele proponha a ação perante o juiz para que o determinado agente, determinado criminoso, seja condenado perante a justiça penal. Então, a ação penal ela pode ser pública ou privada. A ação penal pública ela é dividida em duas. A ação penal pública incondicionada, pois ela não se condiciona à vontade de ninguém, ou condicionada a alguma coisa, ou é condicionada à representação do ofendido, ou à requisição do ministro da Justiça. Quando que eu sei que o crime será de ação penal pública ou de ação penal privada? O Código Penal fala. O Código Penal fala, esse crime será processado mediante representação, ou seja, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Esse crime será processado mediante queixa, ou melhor dizendo, queixa é o instrumento processual para poder dar início à ação penal privada. É a peça, é o pedido inicial que é feito pelo advogado, que é a ação penal privada que é feita através da queixa. Já a ação penal pública, ela é proposta através da chamada denúncia pelo Ministério Público. Beleza? Se for necessário a representação, essa representação deverá estar anexada na denúncia para que ela tenha validade. Beleza? Então, os crimes vão trazer, por exemplo, dá um exemplo de crime de ação penal privada. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses são exemplos clássicos de ação penal privada, onde o agente, ele tem que propor, ele tem que mexer o doce. Ele tem que buscar um advogado, depois que sabe quem é o criminoso, ele tem um prazo de 6 meses para propor a chamada queixa-crime. Buscar o judiciário e assim realizar o seu pedido diante do juiz. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos continuar lendo aqui. Parágrafo primeiro. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exigir, da representação do ofendido, acabei de falar para vocês, ou de requisição do ministro da Justiça. Professor, requisição do ministro da Justiça é alguns crimes contra o presidente da República, ou crimes que atentem contra o presidente da República, contra o Estado soberano brasileiro. O ministro da Justiça tem algumas espécies de crimes que ele pode requisitar para que seja proposta a ação penal contra determinado agente criminoso. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa. Gente, queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Gente, queixa não é, quando você vai até a delegacia, você não leva ao delegado de polícia, à autoridade policial, o conhecimento de uma queixa-crime. Não. Você leva a chamada notícia-crime.
Depois dessa notícia crime é feita a investigação criminal e aí é levado ao promotor de justiça. O promotor de justiça propõe a denúncia para o juiz nos crimes de ação penal pública e nos crimes de ação penal privada é entregada ao ofendido para que ele possa propor a queixa. A queixa é falar com o juiz. Juiz, eu quero que ele seja condenado. Então, quando você fala com o delegado, é notícia crime. Quando você fala com o juiz, é queixa crime. Beleza? A queixa-crime é ação penal privada, ok? A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Que isso? Quando após a investigação criminal, nos crimes de ação penal pública, qualquer crime de ação penal pública, o prazo de inquérito policial, se o cara estiver preso há 10 dias, estiver solto há 30 dias para terminar o inquérito policial terminada, é enviado para o promotor de justiça. O promotor tem o prazo de 5 dias para propor a denúncia se o cara estiver preso, ou 15 dias se o cara estiver solto para propor a denúncia, ou seja, o instrumento para poder levar ao juiz o conhecimento do processo, para que ele possa virar um processo e punir o réu. Se o promotor de justiça comer barriga, como assim, professor? Ele deixar passar batido 5 dias, o cara estava preso, deixou passar os 5 dias. Deixou passar os 15 dias e não propôs a denúncia. Nasce para a vítima ela contratar um advogado e o advogado propor a denúncia no lugar do promotor de justiça. É a chamada queixa substitutiva. Ele vai propor uma denúncia. O advogado vira promotor de justiça. E nesse período, professor, qual que é o período que o promotor a parte tem? Depois que excedeu, passou os 5 dias preso, 15 dias solto, o promotor não fez nada, abre pelo período de 6 meses para que a vítima possa propor. Se ela propôs primeiro que o defensor, se ela propôs, ela vira promotor de justiça, digamos assim. O advogado vira promotor de justiça. Não, em tese, você entender. E o promotor de justiça de verdade fica, poxa, o cara propôs ação, e o promotor fica do lado ali, esperando uma chance para quando a vítima, com o seu advogado, pisar na bola, ele entrar de volta. Beleza? Mais ou menos assim. É a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. No caso de morte do ofendido ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passa a quem? Ao CADI. Anota no seu caderno esse bizuzinho, ó. CADI. CADI ou CAD, fique à vontade. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Ou seja, se é uma situação de ação penal privada, ok? Uma calúnia. A pessoa morreu. Durante a ação penal ou antes. Para que alguém que possa representar, o CADI. O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão assumem a possibilidade de propor a ação penal privada no lugar do falecido para que possa ser feito o quê? Justiça, ok? CADI. Grava no seu caderno. CADI. Bacana? O CADI também serve para representação na ação penal pública condicionada à representação. Representação é nada mais, nada menos que uma autorização, que a vítima confere ao promotor de justiça. Promotor, pode processar que eu deixo. A representação, por exemplo, crime de ameaça. A ameaça de uma mulher que está sofrendo vítima do seu marido, ela tem que representar. Ela tem que escrever ou verbalmente e reduzido a termo, falar, ó, eu quero que ele seja processado. O promotor, com essa autorização, pode propor a ação penal. Se caso ela morrer, nasce para o cônjuge, ascendente, descendente e irmão propor a representação. Tanto a queixa-crime como a representação poderá ser substituído pelo CADI. Beleza? Na ação penal, no crime complexo. Professor, se eu tenho um crime de calúnia e o homicídio juntos, professor, como é que fica? Qual prevalece? O crime de ação penal privada ou o crime de ação penal pública? O nosso Código Penal explica. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Ou seja, se está misturado ali, tem um crime de ação penal pública, o que prevalece o crime de ação penal pública. Beleza? Próximo. Irretratibilidade da retratação. O que é a retratação? Acabei de falar para vocês. É essa autorização que a vítima tem, fala, promotor, eu quero que você proponha ação. Até quando que eu posso? Ela pode voltar atrás e falar, promotor, eu não quero mais que proponha a ação penal.
Ela pode falar isso? Pode, professor. Ela pode retratar? Pode. Até quando? Aliás, a lei fala, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Depois que foi oferecida a denúncia, não tem como mais voltar atrás. Então, quer dizer que, por uma interpretação ao contrário, antes de oferecida a denúncia, ela pode voltar atrás na representação? Pode. Só cuidado que na lesão corporal de natureza leve, dois homens brigando, um bate na cara do outro, bacana? Um machuca o colega, outro inimigo. Ele vai até a delegacia, esse crime de lesão corporal de natureza leve é através de ação penal pública condicionada à representação. Foi promotor de justiça? Anota aí, eu quero que esse cara seja processado. Ele representa. Antes do oferecimento da denúncia, ele acaba encontrando o cara no bar, fala, cara, desculpa aí. Ah, beleza. Ele vai até a delegacia ou até o promotor, fala, promotor, não quero mais. Voltei atrás. Ah, beleza. Foi antes de oferecer a denúncia, então eu vou rasgar aqui, encerrado. Não vou propor ação penal. Beleza? Beleza. Mas se isso for violência doméstica, o cara deu um arranhão na esposa, não existe representação. Ah, professor, mas lesão corporal leve não é isso? É, para situações que não seja violência doméstica. Se for violência doméstica, a ação penal pública incondicionada. Se for uma situação lesão corporal leve que não seja violência doméstica, é condicionada à representação. Se for uma lesão corporal de natureza leve, mas num âmbito doméstico, violência doméstica, parceiro, é incondicionada, não precisa da vontade da vítima. Que mais? Decadência do direito de queixa. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai o direito. Cuidado, viu, gente? Não é prescrição aqui, é decadência. Decadência do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que saber quem é o autor do crime. Então, a partir do momento que o cara sabe quem é o autor do crime, ele tem um prazo de 6 meses para propor a queixa. Se ele não propôs a queixa, cuidado, não é o conhecimento, não é do crime a data marca, o start. É a partir do conhecimento da autoria, do crime. Cuidado, do autor. Quem é o criminoso? Ah, você? Então pronto. Eu tenho um prazo de 6 meses para poder propor a queixa-crime. Se eu não fizer nesse prazo de 6 meses, o que acontece? A decadência. Bacana. Ou no caso, parágrafo 3º, artigo 100, isso está falando dos crimes lá que eu falei para você de subsidiária pública, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, passou o prazo de 15 dias, ok? Se caso passou o prazo de 15 dias, começa o prazo de 6 meses para poder propor a ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, que eu te expliquei lá atrás. Passou 15 dias, eu tenho prazo de 6 meses para poder propor a ação penal privada subsidiária da pública, ok? Bacana. O 104 fala assim, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente, ok? Importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo, não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na queixa-crime, eu já sei quem é a pessoa que me ofendeu, ok? A pessoa me ofendeu, os palavrão aqui, me falou um monte de palavrão, falou contra mim, ok? Beleza, tô triste, ok? Vamos botar tristeza, tô triste, mas eu tô bigode, tudo bem. O cara falou mal, opa, beleza. Nasce para mim o direito de propor a queixa-crime, propor uma ação penal contra ele no prazo de 6 meses. Bacana? 6 meses. Se eu passar os 6 meses, acontece o quê? Decadência ou prescrição? Decadência. Bacana. Mas eu olho direito, pô, mas esse cara aqui é gente boa, eu converso com ele, e não entro dentro do prazo de 6 meses, ok? Eu vou e chamo ele para ser padrinho no meu casamento. Casamento não, pô. Eu não posso falar, se eu falar isso com a esposa, né? Padrinho do batismo do meu filho, ou da minha filha, que Deus já está preparando ela para mim. Nesse caso, se eu chamo o cara que realmente me sacaneou, e eu chamo ele para ser meu padrinho, da minha filha, imaginamos que foi 2 pessoas que me ofenderam. Eu chamo esse cara para poder ser meu padrinho do meu filho.
Bacana? Automaticamente aconteceu um negócio chamado renúncia. Renúncia tácita. E essa renúncia que eu trouxe para ele afeta também o outro colega meu, o outro que me ofendeu. A renúncia de um afeta também o outro, atinge também o outro. Ou seja, se eu renunciei para ele, eu renunciei para todos. Renúncia é antes de propor a ação. Beleza? Então, se renunciar para um, eu renuncio para todos. Eu não posso renunciar contra ele e entrar com a ação contra o outro. Não, tem que renunciar para todos. Entendemos isso? Beleza? Essa renúncia, o direito à renúncia, ela pode ser tácita, prática em linguagem compatível, ou seja, eu convidei ele para ser padrinho do meu filho, tá? Ou outra situação. Se eu indenizei, interessante, não implica a renúncia o fato de receber do ofendido indenização por causa do crime. Se eu processei ele no âmbito civil e recebi o dinheiro e processei no âmbito criminal, não é renúncia, ok? Se eu recebi lá, não fez, se eu recebi no civil, maravilha, posso continuar processando ele aqui também, beleza? Maravilha. E aí, renúncia é antes. Eu tenho um negócio chamado perdão do ofendido. Perdão, já vou falar isso que é no próximo slide, mas o perdão do ofendido é quando eu já propus a ação penal. Quando eu já proponho a ação penal. E aí eu tenho 2 cidadãos, ok? 2 caras entraram contra mim, ok? Os 2 falaram mal de mim, ok? Xingaram, palavrão aqui, xingaram, beleza? E eu propus a ação contra os 2. Botei os 2 no pau. Eu não renunciei não, botei os 2 no pau. Aí no meio do caminho, eu falo, puta, Pedro, o fulano é o Pedro e o André. Eu falo, pô, André, Pedro, você me sacaneou, me xingou aquele dia, o Pedro joga bola comigo, eu falo, pô, você me xingou. Pedro, cara, desculpa, beleza? Beleza. Eu falo pro juiz, eu vou perdoar o Pedro. Automaticamente, eu acabei perdoando o André. O perdão de um estende aos demais. Essa é a regra. Ok? Quando eu perdoei o Pedro, falei, Pedro, você está perdoado, beleza, vou perdoar o André. André, vou te perdoar também. Beleza? Beleza. O André fala, cara, me dá 3 dias para pensar. Ele tem 3 dias. A lei fala, você tem 3 dias para pensar. Se ele falar, Kleber, eu não vou aceitar o seu perdão. Eu vou continuar no processo e vou provar que você está errado. Ele pode fazer isso? Pode. O perdão pode ser recusado. Só que se ele recusou, o Pedro continua perdoado e o processo só continua contra o André. Entendemos isso? Aqui eu não pergunto para ninguém. A renúncia é ato unilateral. Eu perdoo, não preciso perguntar para eles, que não vou entrar com a ação. Eu não entro com a ação. Eu perdoei e pronto, eles nem sabem que... Agora, depois que eu entrei com a ação, o perdão é ato bilateral. Eu falei, você aceita? Ele falou, eu aceito. Você aceita? Ele falou assim, deixa eu me dar 3 dias. Deu 3 dias, ele falou assim, não quero. Ele pode recusar? Pode. Diferença crucial entre a renúncia e o perdão. O perdão é pós-queixa-crime. E a renúncia é antes queixa-crime. O perdão pode ser recusado por um dos outros, porque é ato bilateral. A renúncia é ato unilateral. Não se fala em recusa de renúncia. Se fala em recusa de perdão. Mas o processo continua só contra ele e o outro será excluído do processo. Quem fala isso é o artigo 105, que fala assim. O perdão do ofendido nos crimes em que somente procede mediante queixa obsta, ou seja, impede o prosseguimento da ação. O perdão no processo ou fora dele pode ser expresso ou tácito. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Acabei de falar para vocês. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Ok? Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito aos outros. Se o querelado, ou seja, quem está sendo processado, o recusa, não produz efeito aos demais. Ok? Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Não é admissível o perdão depois que passar o julgado em sentença condenatória. Ou seja, depois que passou o processo julgado, não tem como. Depois da sentença, não tem como perdoar. Beleza? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Professor, e a ação penal pública? Eu posso desistir dela? Não. A ação penal pública não comporta, tá? Tem exceção à regra? Tem.
Na ação penal pública, antes do começo do processo, o promotor não tem opção, ele tem que propor ação penal, ok? Tem exceção a essa regra? Tem, acontece com a questão do juizado especial, que tem a possibilidade da transação penal, beleza? Depois que começa o processo, também tem uma exceção, tem a suspensão condicional do processo, que lá dos juizados especiais. Mas a regra é que na ação penal pública, ela iniciando, depois que começou o processo, o promotor não pode desistir dela. Beleza? Mas essa é a regra. Na ação penal privada tem as situações que eu te disse. A ação penal pública incondicionada é promovida mediante, aí é fácil, né? Denúncia pelo Ministério Público. Beleza? Caso o Ministério Público não apresenta no tempo hábil que lhe é imposto 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, nasce ao querelado, à vítima, a possibilidade de propor essa ação, a denúncia, no prazo de 6 meses. Lembra disso? Beleza? Vamos lá. A renúncia, o perdão, a perempção extingue a punibilidade da ação penal privada e na ação pública condicionada à representação. Deixa eu explicar. Na ação penal pública condicionada à representação, tudo que eu te falei de perdão e renúncia não entra na jogada. A ação penal pública aplica as regras da ação penal pública. A ação penal privada, queixa-crime, aí eu aplico as regras da ação penal privada, renúncia e perdão. Perempção está no artigo 60 do Código de Processo Penal. A perempção também é um efeito que se dá depois que o processo começou na ação penal privada, na queixa-crime. O autor da ação, o querelante, não aparece, não substitui, tem 60 dias sem mexer o processo, 30 dias sem mexer no processo. É a desídia do querelante. Ele não está mexendo, chamaram, intimaram, não compareceu. Aí o juiz vai e extingue a ação. A perempção extingue a punibilidade também, tá? Possibilita a extinção da punibilidade do agente. Próxima questão, olha só. Durante uma festa, após desentendimento entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por 5 dias com risco de morte. Risco de morte é lesão corporal de natureza grave, está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Lesão corporal de natureza grave, a ação penal é pública incondicionada. Se for leve, é condicionada à representação, já te expliquei. Mas se for grave ou gravíssima ou qualificada pela morte, a ação penal é pública incondicionada. Anote. Ok? Continuando. Passou por procedimento cirúrgico e posteriormente teve de ficar afastado de suas atividades de labor por 32 dias. Se ele ficar mais de 30 dias, a lesão também se torna grave. 32, a lesão é grave, 2 vezes grave, né? O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Nessa situação hipotética, o crime praticado por Carlos é de ação penal pública condicionada à representação. Errado. Nesse caso, a ação penal é pública incondicionada. Beleza? Lembra que eu falei da violência doméstica? Olha, tem uma súmula do STJ, tá? Súmula 542, tá? A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Ou seja, qualquer espécie de lesão corporal é pública e incondicionada. Vamos continuar mais uma. Olha só. E tem uma súmula aqui importante. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Beleza? Nessa situação, será concorrente, ou seja, pode um ou pode outro. A legitimidade do servidor ofendido mediante queixa, ele sozinho contrata um advogado e propõe queixa. E o Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Tá certo. Isso é uma súmula 714 do STF. Ela fala o seguinte, é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra do servidor. Cuidado, não é qualquer crime. De servidor público em razão do exercício das suas funções. Em razão do exercício tem que ser, né, em razão do exercício das suas funções.
sofreu calúnia e injúria de difamação, ele sozinho pode contratar um advogado ou o promotor de justiça, através da representação ou autorização do servidor público, pode propor a ação penal competente. Ministério Público, a ação penal pública, condicionada à representação do ofendido, que será o servidor público, ou o servidor público sozinho procurar um advogado e entrar com ação penal privada, mediante queixa. Beleza? Maravilha. Essa súmula é importante, tá? Mais uma. Salvo disposição expressa, em contrário, o direito de queixa ou de representação do ofendido decai no prazo de 6 meses, contado do dia em que tiver ocorrido o crime. Olha só como é sacana a prova, viu? Não é do crime, é do conhecimento da fala. Autoria. Muito bem. Tá errada a questão. Maravilha, fechamos esse bloco. Agora nós voltamos com o nosso último bloco, vamos falar de extinção da punibilidade. Até mais, tchau, tchau. Clique like.